Cidade Entrevista Especial dentro do Manhã Cidade, né? Estamos recebendo o deputado estadual Gilmar Júnior, do PV e também da Federação Brasil Esperança. Olha, ele já está à minha direita na bancada, quem está na imagem da Rádio Cidade aqui, quem está no YouTube, seja muito bem-vindo, né? Quem vem pelo YouTube vem pelo nosso canal, que é Rádio Cidade 99.7 Reportagem. Também estamos no Flix Cidade, para quem quiser baixar no seu aplicativo aí, abaixa o aplicativo no seu celular, no iPhone, no Android. O Flixidade é muito bacana, entrega toda a nossa programação. Sejam bem-vindos pelo Flixidade, pelo YouTube, na imagem da Rádio Cidade e também pelo nosso dial 99.7. Olha só, entrevista especial para a gente repercutir o trabalho nesses 6 primeiros meses de mandato, primeiro mandato do Gilmar, mas também, né, para repercutir, né, alguns anúncios, algumas questões que ele já chegou já botando fogo, gente, aqui na política de Caruaru, né, fazendo um lançamento de uma enfermeira, a Thaís Torres, não é isso? A Thaís Torres para a Prefeitura de Caruaru. Ele já começa, né, já nesse ritmo, e eu já vou dar aqui as boas-vindas. Primeiramente, seja muito bem-vindo, deputado. É um prazer tê-lo finalmente aqui na Rádio Cidade, no Cidade Entrevista. O senhor que tem uma atuação, eu venho acompanhando, no estado inteiro, que é o senhor o deputado da enfermagem, entre outras pautas, tá? Mas o senhor é o deputado da enfermagem, mas hoje aqui em Caruaru, primeiramente, seja bem-vindo. E a primeira coisa, deputado, o senhor lançou a Thaís, que também é enfermeira, e já houve até reação, né? Pessoal na federação, a oposição de Caruaru, todo mundo no burburinho falando disso. É uma característica sua? Já chega chegando? Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Marco Aurélio. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui. Quero mandar um abraço bem caloroso para toda a população de Caruaru, do Agreste, né, que a gente tem tanto carinho, tanto amor. Aqui é um celeiro de tantos profissionais de qualidade. E eu estou muito feliz com esse convite, já é um convite antigo, a agenda é muito corrida, eu não consegui vir antes, mas hoje eu estou aqui, estou muito feliz de estar aqui. Então, deixar já de cara um abraço para todos que estão acompanhando a Rádio Cidade, tanto pela 99.7 quanto pelo YouTube. E agradecer a você, né? É muito importante você ver, eu costumo dizer isso quando eu participo de alguma entrevista, é muito importante quando você vê que a mídia, né, que a imprensa, que a rádio abre um espaço, especialmente para os profissionais de enfermagem. Você falou que eu sou o deputado da enfermagem, sou mesmo, tenho muito orgulho de ter sido eleito pela minha categoria e pelos seus familiares. Claro que no decorrer da nossa jornada política, você abraça naturalmente outras causas. Hoje eu estou trabalhando para a população de Pernambuco inteira, inclusive para honrar os votos que eu tive em todos os municípios do estado. Fui um dos deputados que fui votado em todos os municípios, inclusive em Fernando de Noronha. Aqui fica um beijo para os meus colegas de Fernando de Noronha que estão nos assistindo agora. Quero fazer um cumprimento especial à enfermagem que está assistindo agora, né, Marco? Então, um beijo para você que está no plantão, para você que está chegando do plantão. A nossa luta tem sido árdua, tem sido pesada, mas ela está no começo e foguete não tem ré e a gente vai para frente. Você já começou perguntando aí sobre essa minha questão de ser um pouco mais direto nas minhas colocações. E, de fato, sou muito direto. Eu costumo me sentir muito livre, sabe, Marco? Para falar sobre o que eu penso, sobre meus planos, sobre minhas conjecturas políticas. Então, essa liberdade, que inclusive foi me dada pelo meu partido, pela federação, inclusive, nunca me cercearam de falar, o que é muito positivo. Isso me dá liberdade para falar sobre todos os temas e me posicionar, muitas vezes, de forma suprapartidária. Eu me sinto numa posição onde eu posso criticar, cobrar, elogiar, trabalhar junto com toda a classe política e todos os partidos políticos. E a sua primeira pergunta de cara é uma pergunta que me deixa feliz, porque a gente está falando de Thaís Torres, né? Thaís Torres, ela é vice-presidente do Corém Pernambuco, e Thaís Torres, para mim, é uma das maiores enfermeiras do Brasil. E ela é uma enfermeira que tem uma trajetória de trabalho onde ela teve essa ascensão no trabalho aqui em Caruaru. Então, Thaís, apesar de ser de Pesqueira e amar Pesqueira, ela fala sempre isso,
Thaís, ela tem uma história em Caruaru muito sólida e muito firme. Para quem não conhece Thaís, dê uma olhadinha aí nas redes sociais dela. Thaís, ela foi a enfermeira que conseguiu transformar a maternidade municipal, onde a gente tinha, por exemplo, 99% de partos cesarianas. Thaís conseguiu reverter isso, inverter esses números para ter 99% de parto normal, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Isso é um feito para qualquer enfermeira no mundo inteiro. Só que as pautas da enfermagem, elas não são pautas que geralmente ganham a mídia. E um feito como esse dificilmente vai para a televisão. Mas eu aproveito aqui a oportunidade no canal, no seu canal e na sua rádio, já para citar um dos feitos dela. Além de ter sido coordenadora, é coordenadora de pós-graduação, é professora, é uma enfermeira extremamente respeitada. E, meu Deus do céu, não existe uma coisa que Thaís não coloque a mão para não funcionar. Então, quando a gente conversou, sempre havia... Você entra na política e, naturalmente, você começa a observar e olhar os cenários à sua volta e você vai em busca dos seus pares, né? Você vai em busca dos seus pares com potencial para você ampliar o seu trabalho. Eu não consigo ver o meu trabalho sem ela, sem Thaís. Então, quando a gente conversou, obviamente é um caminho natural Thaís entrar para a política, não só pela qualidade, as qualidades de enfermeira que ela tem, mas pelas qualidades como pessoa, como trabalhadora, como funcionária pública, como alguém que entende da necessidade da população, como alguém que já viu as mazelas de Caruaru de perto. E nós sabemos, obviamente, que Caruaru é uma cidade, eu vi isso em alguns comentários, Caruaru é uma cidade onde se está havendo uma disputa muito grande quando se fala em prefeitura. Parece que todo mundo quer ser prefeito de Caruaru agora. Acho que Raquel deixou esse gostinho, né? Vontade de você ser prefeito de Caruaru. E acho que Raquel deixou esse gostinho em muita gente. E eu vejo que realmente vai ser um pleito extremamente disputado. Mas eu preciso esclarecer algumas coisas importantes nesse assunto. A primeira coisa... Quando a gente conversou sobre essa possibilidade, nós não conversamos, por exemplo, dessa possibilidade para o pleito de agora. A primeira coisa. Então, eu já imaginava a Thaís candidata a prefeita aqui, a prefeita a algum cargo político. Não, de cara, nem parecia que estava se caminhando para essa candidatura já nas próximas eleições. Você acredita que a vontade maior deu de fortalecer a candidatura de Thaís agora, depois da repercussão que foi dada desse... Não foi anúncio, a gente estava junto, nós estávamos juntos na FENEARTE, e obviamente que eu fiz uma provocação. Ei, Thaís, nossa futura prefeita de Caruaru. E isso repercutiu muito. Meu Deus, no outro dia estava em todos os blogs, mas... Isso faz você pensar, porque, veja, a gente não estava nem discutindo Thaís chegar de cara agora nas próximas eleições, mas a repercussão foi tão grande, que agora a gente cogita, né? E as provocações, até os incômodos, nos estimularam a pensar nisso com muito mais maturidade. E com o conjunto da federação, e mais precisamente do PV, o PV tem representatividade aqui, deputado, com a vereadora Perpétua Dantas, tá? O presidente é Arnaldo Dantas, irmão dela, e eu convidei Arnaldo semana anterior, antes desse seu anúncio, né? E eles estavam ali conversando com o PT, conversando com o Zé Queiroz do PDT. Aí chega o senhor, faz o anúncio e movimentou muito, né? Não só o restante da oposição e o próprio governo, mas também dentro do PV e da federação. O senhor pensa em falar com eles, o nome de Thaís está agora na mesa mesmo, para valer? O nome de Thaís está na mesa agora, vai estar nas próximas eleições, vai estar nos próximos pleitos. O nome de Thaís não sai mais. Então essa é uma coisa que é importantíssimo dizer. Lógico que a gente vai conversar, apesar de me achar, não é de me achar, eu acho que a federação, acho que inclusive o meu próprio partido dialoga pouco comigo. Então eu acho que essa é uma coisa que pouca gente sabe. Eu acho que nós devemos estreitar, né? Acho que os próximos caminhos é de estreitamento de relações do Partido Verde, da própria federação comigo, e eu falo comigo essas discussões para as tomadas de decisão. Porque, por exemplo, quando
nós cogitamos a vinda de Thaís aqui para ser candidata à prefeita de Caruaru. Eu li alguns blogs que delineavam cenários possíveis, inclusive de apoio da federação, da importância do PV em Caruaru. E eu respeito muito essas pessoas, eu respeito muito Perpétua Dantas. Conheci Perpétua, ela tem um trabalho importante. Assim como a minha federação, de acordo com os blogs, né, projeta uma possibilidade de lançar Rosa Amorim aqui para a Prefeitura de Caruaru. Isso. E Rosa, dentro da Assembleia Legislativa, é de longe a pessoa que eu tenho mais proximidade. Rosa é simplesmente um absurdo de maravilhosa. Só que a federação e o partido não dialogaram comigo, então não me colocaram no jogo de articulações políticas para que eu entendesse o delineamento da possibilidade de candidaturas aqui no município de Caruaru. Então, se não dialoga, tem que ter o ônus e o bônus, né? Então, eu acho que a tendência é haver, sim, um diálogo da federação, um diálogo do Partido Verde comigo, para a gente traçar esses planos. Por hora, ainda não teve. Então, apesar de respeitar muito a imprensa, os blogs, tenho muitos amigos em blogs e na imprensa, mas eu não posso, enquanto deputado estadual, inclusive o mais votado pelo meu partido, quase 70 mil votos, ser excluído de uma mesa de conversa de articulação política sobre o destino que o meu partido e os partidos que compõem a federação vão ter nos municípios pernambucanos nas próximas eleições. Isso não pode acontecer. Então aqui, obviamente, fica uma espécie de crítica e de provocação para os meus próprios pares, dentro do Partido Verde e dentro da federação. Se nós queremos caminhar com um discurso único, nós precisamos sentar para que isso aconteça, e isso não aconteceu. Por hora, mesmo respeitando Rosa, mesmo respeitando os meus presidentes correligionários, respeitando Perpétua, que é uma grande liderança, por hora, Thaís continua sendo o meu nome, a minha indicação. Claro que eu sou somente um deputado estadual, não tenho esse poder todo, não sou dirigente do meu partido, mas Thaís é minha colega enfermeira, ela é minha amiga pessoal e ela vai ter o meu apoio irrestrito. Subo no palanque com Thaís, com o aval ou não do meu partido ou da federação. Perfeitamente. E se na composição não vier para prefeita num primeiro momento, ela sairia para vereadora? Eu sei que é uma pergunta que eu preciso fazer lá também, né? Fazer a ela. Mas ainda aqui ao senhor, como um líder político dela, no mínimo ela sairia para vereadora, pelo menos se não sair. Pelo menos para vereadora, com certeza. O que eu digo é que o caminho político de Thaís, ele é algo que se vislumbra, ela deve estar assistindo, inclusive agora, tá naquela câmara. Amiga, não tem volta aqui no seu caminho político, você é extremamente respeitada e é uma profissional de mão cheia. Então você cuidaria da população de Caruaru e da população de Pernambuco como você cuida das suas pacientes e dos seus pacientes. Então não tenho dúvida que o seu caminho na política ele está só começando e espero estar ao seu lado até o final. Chega logo para a política, Thaís. Olha só, deputado, falando em enfermagem, aproveitando que Thaís também é enfermeira, tanto quanto o senhor, né? O senhor inclusive tem mestrado na área, está fazendo doutorado na Unifesp em São Paulo, Sim. Não é isso? E é o seguinte, e o piso da enfermagem? Olha, nós estamos vendo a luta dos professores, teve embate com o governo Raquel Lira, né, justamente para aprovar o piso e, na verdade, os professores já estão em indicativo de greve, começa dia 28 de julho, se nada for mudado nas negociações. Mas outra questão que não quer calar é a questão dos enfermeiros no país inteiro, e a luta em Pernambuco não é diferente. Como anda essa questão? Raquel Lira, né, enquanto governadora, vai pagar o piso da enfermagem, os prefeitos também. Como é que anda essa situação, deputado? Olha, aí é um assunto maior. Tomara que você tenha paciência para o que eu vou falar agora. Mas é o seguinte, deixa eu primeiro, acho que situar todo mundo que está nos acompanhando. Nós estamos vivendo um momento muito sombrio quando a gente fala de piso da enfermagem, porque a gente está vendo um fatiamento da lei do piso. Então, nós tivemos uma luta, especialmente em Brasília, muito grande e exaustiva.
para que nós tivéssemos aprovado a lei do piso da enfermagem. Não foi do nada que aconteceu. Todo mundo aqui deve se reportar à pandemia da Covid-19. A pandemia, que foi a maior catástrofe da história contemporânea, ela trouxe a enfermagem à baila, à evidência, colocou a enfermagem na TV e mostrou para a sociedade a importância. Com isso, nós tivemos a escrita do projeto de lei do piso, há uns 3 anos atrás, aproximadamente, por um delegado de polícia, porque a enfermagem não tinha sequer representação política no Senado. Então, o delegado de polícia, o senador Fabiano Contarato, do PT, hoje do PT, ele escreveu o projeto de lei e nós nos debruçamos no projeto de lei para aprová-lo. O projeto de lei ele foi aprovado, à época, com muita articulação. Você não sabe, Marco, mas esse nosso trabalho em Brasília de articulação ele foi muito árduo, muito cansativo, porque muitos parlamentares sequer conheciam o nosso trabalho, o trabalho da enfermagem. Eu escutei de um deputado federal, nós devemos investir na medicina e os médicos repassam para vocês os valores. Como assim? Como assim? Como assim? Né? Como assim, Marco? Fazendo uma referência ao como assim, Bial. Mas repassar os valores para vocês, eu escutei, não, é importante que cada estado tenha o seu piso, porque o profissional de enfermagem do Sul merece ganhar um piso e o profissional de enfermagem do Norte merece ganhar outro. Então eram muitos absurdos. E o nosso trabalho ele foi muito árduo para que a gente conseguisse fazer o que a gente fez. A aprovação de um piso de forma suprapartidária, porque nós tivemos o apoio da direita, da esquerda e do centro. É importantíssimo dizer isso. É importantíssimo falar da importância que a categoria inteira teve trabalhando nas redes sociais, trabalhando nas manifestações de rua, porque hoje você vê, por exemplo, o Barroso, numa entrevista da Uni, atribui ter conseguido o dinheiro do piso da enfermagem. Meu Deus, o ministro Barroso, ele simplesmente destrói a lei do piso. Ele quer legislar sobre o piso, e eu falo isso com todas as vênias, com todo respeito, e não estou quebrando o decoro aqui. Mas o Barroso, ele meio que se apropriou, ele deveria pedir desculpas à categoria. Porque o Barroso, ele diz, nessa entrevista, foi super vaiado, né? E nessa entrevista, nessa fala dele, ele diz, o dinheiro da enfermagem fui eu que consegui. Não, ele não conseguiu. Não conseguiu o dinheiro. O dinheiro foi uma luta da categoria. Nós aprovamos a lei do piso na Câmara Federal, no Senado, foi assinada pelo presidente Bolsonaro, né? Teve um veto do presidente Bolsonaro que, infelizmente, não conseguimos derrubar já agora no governo. Foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, inicialmente de forma monocrática pelo ministro Barroso. Depois ele mandou para o colegiado, que corroborou com ele. Então o piso ficou suspenso por um bom tempo, mais de 1 ano. E nós fomos em busca do que o Barroso pedia, que era uma fonte de custeio, né? Ele pedia isso na sua liminar, explicações sobre como se daria esse repasse, e nós conseguimos, aprovamos 2 emendas constitucionais. A enfermagem alterou a Constituição 2 vezes. Então hoje nós temos a emenda constitucional 124 e a emenda constitucional 127, que fala da provisão de recursos para o piso, numa esfera de 10,7 bilhões anuais, que vai ser resultado retirado do superávit dos fundos. E quando não tiver, apesar de ter, porque geralmente a média de superávit dos fundos tem sido em torno de 33 bilhões de reais, e mesmo assim, se não houvesse dinheiro, o recurso viria dos royalties do petróleo, gás e mineração. Então tem o recurso. Quando a gente consegue isso, o governo atual, o governo Lula, decide financiar o piso. Vamos pagar o piso. Claro que com muita pressão política. Então, o Ministério do Planejamento envia ao governo federal um projeto de lei, que aí vai ser de origem do Executivo e tramita muito rápido, que é o PLN 5, onde o governo federal prevê um crédito para que União, estados, Distrito Federal, municípios, filantrópicos e todo aquele serviço privado que atenda pelo menos 60% SUS, possa pagar o piso, complementar, né? Digamos, o prefeito paga 2 mil ao enfermeiro, a União ia lá complementar para 4.750.
Então, ia enviar esse dinheiro. Então, esse PLN passou, considerando maio a dezembro, incluindo o 13º, no montante de 7,3 bilhões de reais, e passou, virou realidade. Isso pressionou o ministro Barroso a assustar a sua própria liminar de suspensão. Só que a partir daí se começou um pesadelo para a enfermagem muito grande. Porque o ministro, ele faz uma suspensão com condicionantes. E essas condições que ele coloca na suspensão, elas ferem a própria lei 14.434 de 2022. Então você se depara com o Supremo Tribunal Federal, que está ali para fazer julgamentos, e você se depara com o Supremo legislando, né, pisando numa lei, pisando na própria Constituição Federal, e você, enquanto cidadão, enquanto parlamentar, enquanto pessoa, enquanto profissional de enfermagem, você não entende como é que isso é possível. E aí você passa a ter uma visão do Supremo de que é um órgão para se fazer justiça, né? É um órgão para se fazer justiça, mas que não está fazendo justiça. Então não faz justiça nem com a categoria e, ao contrário do que se imagina, está interferindo, inclusive, na legislação. Ele interfere no trabalho do executivo e interfere no trabalho do legislativo. Segura aí, vice Marco, porque para finalizar esse raciocínio. Então isso é simplesmente chocante, você se deparar com isso. Só que, para piorar a situação, o Barroso, quando ele suspende, né, sua suspensão da lei do piso, ele manda isso para o colegiado, né, para o plenário do Supremo, e nós passamos um tempo esperando a votação no Supremo. Essa votação, para a gente, ela foi catastrófica, porque você vê que somente 2 ministros do Supremo, que foi Edson Fachin e a Rosa Weber, que é presidente do Supremo, votaram a favor do cumprimento da lei na íntegra. Todos os outros 8 votaram alterando a lei do piso. Isso para o Brasil é chocante. E, é uma situação que choca, a categoria no mais alto grau, e é uma situação que você não vê nem o governo federal e você nem vê os deputados federais e senadores emitirem suas indignações publicamente. Me choca muito eu ver o presidente Lula aceitando com parcimônia o que está acontecendo com a enfermagem. Eu não consigo conceber. Porque a categoria acreditou no projeto de Lula. O piso da enfermagem estava no plano de governo do presidente Lula. Só que o piso, do jeito que está parecendo um teto. E você não vê o governo federal fazer uma articulação adequada e correta para enfrentar uma iniquidade a nível do Supremo Tribunal Federal. Claro que a gente entende que as esferas têm que trabalhar harmonicamente, mas nós temos um presidente da República da classe trabalhadora. E eu estou sentindo o presidente da República ausente quando o assunto é enfermagem. Para você ter noção, prevaleceu um voto conjunto do Gilmar Mendes com o ministro Barroso. Esse voto conjunto legisla praticamente para a enfermagem, atribui uma carga horária que não tem previsibilidade na lei 14.434. Ele pega aqueles valores do piso e traz uma proporcionalidade desses valores numa carga horária de 44 horas, que sequer existe no serviço público 44 horas. Então nós estamos ali trabalhando para entrar com embargos de declaração e pedir ao Supremo explicações sobre isso. Então ele atrela 44 horas e deixa no ar se o piso vai ser base salarial ou se o piso vai ser uma composição. E isso é muito negativo, porque todo mundo fica confuso e na dúvida. O Ministério da Saúde se sentiu na obrigação de questionar a AGU, a Advocacia Geral da União, para explicar isso. E recentemente saiu, né, um parecer, nesses últimos dias, da AGU, que considera para o servidor público federal o piso como remuneração. Ele fala do piso como se o piso fosse uma gratificação. Então, não tem como você não se indignar. Piso, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é o salário base. E você vê a Advocacia Geral da União dizendo que o piso
pode ser uma composição com algumas gratificações fixas. Eu preciso deixar registrado aqui meu total repúdio ao parecer da AGU, apesar de falar que já os profissionais do Serviço Público Federal vão receber agora a partir de 1º de agosto, já vão receber, mas vão receber o quê? Um salário, um valor que parece um teto, que parece... Então a categoria ficou insatisfeita com essa decisão? Meu Deus, e não. Nós estamos indignados. A palavra não é insatisfeito. Nós estamos indignados. Eu, enquanto parlamentar e representante da minha categoria, me sinto indignado com que o governo federal, com a forma que o governo federal está se comportando diante do que estão fazendo com o piso. E posso dizer que o governo federal está sendo cúmplice do fatiamento e da desconfiguração do piso nacional da enfermagem. Você olha o mesmo Supremo Tribunal Federal, lá em 2008, quando foi fazer o acórdão do piso do magistério, o Supremo diz que o piso tem que ser incidido sobre o salário base dos professores. Como é que anos depois, no piso da enfermagem, o Supremo tem um entendimento contrário a isso e fala de remuneração em vez de salário base? É simplesmente inaceitável. Você não entende que movimentos estão acontecendo por trás. Você não entende a inércia do governo Lula. Eu não entendo o silêncio do presidente da República. Porque o presidente da República deveria estar se posicionando contrário ao que estão fazendo, criando estratégias para corrigir essas injustiças, para defender a Constituição e a lei. E, sinceramente, eu não estou vendo, nem por parte dele, nem por parte da maioria dos meus colegas parlamentares a nível federal. Nem dos deputados federais, nem dos senadores, raríssimas exceções. Mas nós precisamos de um movimento mais incisivo. O piso da realidade, o piso da enfermagem agora, para a gente, tem sido mais um terror. Apesar de eu acreditar muito que a enfermagem é a última profissão a ter piso no Brasil, mas tem sido um terror porque tem custado nossa saúde mental, tem custado muito aperreio da nossa parte, muita indignação, muita falta de compreensão, porque a enfermagem aprendeu a ser politizada, a enfermagem aprendeu a entender de lei para saber se posicionar e lutar, e hoje está sendo vítima de um sistema que está pisando. E chamaram a gente de heróis, né? Nós salvamos o país da pandemia, não faltamos ao Brasil na pandemia, nem nunca faltamos em nada. Mas o Brasil hoje nos falta, e isso é simplesmente um absurdo, mas vamos lutar para que esses valores repassados pelo Ministério da Saúde cheguem aos contra-cheques dos nossos colegas e daqui para frente criar novos dispositivos legais e partir para outros caminhos para a gente corrigir o que estão fazendo com a gente hoje, onde muito do que estão fazendo com a gente hoje é sacanagem, é absurdo, que não dá para engolir, e me desculpe a sinceridade, mas eu costumo ser sem filtro mesmo, e isso que eu estou falando é com todo respeito, mas a luta da minha profissão ela é suprapartidária, ela independe das minhas simpatias políticas por A ou por B, seja na presidência da República, seja nos meus partidos, na minha federação, seja na esquerda ou na direita. A luta pela enfermagem ela é suprapartidária, porque eu sei o que os meus colegas passam. Sou enfermeiro e sei o que eles passam. Para você ter noção, e finalizar essa minha fala, eu escutei de uma colega algum tempo atrás: Gilmar, eu sei cozinhar, eu sei fazer unha, eu sei cortar cabelo, eu sei cuidar das pessoas, eu só não vou abandonar a enfermagem porque eu tenho esperança que nós sejamos valorizados e que nós tenhamos um salário compatível com o que a gente merece. E eu sinto a mesma coisa. Eu tenho certeza que a nossa luta ela vai ser próspera, porque a enfermagem ela não vai dar um passo atrás. E para isso a gente vai enfrentar o político que for, do partido que for, porque não temos apadrinhamento político. Nossa luta é suprapartidária. Deputado, a gente está encerrando nessa entrevista especial, mas eu queria registrar rapidinho aqui que a Thaís Torres apareceu aqui no nosso YouTube, disse que estava assistindo, que está emocionada, né, com as suas palavras. Cadê? Eu quero ver. Aqui, ó. Você é minha referência política. Muito obrigada por essa vibração e confiança. A política é um caminho que iremos traçar juntos. Então ela aceitou.
o desafio, tá? É isso aí, Thaís Torres, prontinha. Pronto, eu queria com a palavra dela, mas também o Marcos Antônio Oliveira. Ô, Mauro, chame depois Thaís aqui, viu? Pra conversar, é importante. Olha só, o João Bosco Caraciolo disse que o senhor o representa, tá? Deixa eu fazer só uma aspas para João Bosco. João Bosco, ele é uma liderança, deve estar nos assistindo aí. Você é uma liderança nata. Eu também quero ver você para ontem na política, João Bosco. Você nasceu para isso, para cuidar dos seus colegas e para cuidar do povo aí de Garanhuns. Olha, a Tereza Cristina de Ameixas está nos acompanhando. Um abraço. Um beijo para Ameixas. O Eduardo Quintas, a Marisa Avelina. A gente vai encerrar a entrevista, deputado. Mas já, meu filho. Já, até porque o senhor tem outros compromissos, que eu sei que o senhor vem em Caruaru com uma pauta muito agitada, mas é o seguinte, a última questão, só para que o senhor feche, o senhor teve com a AMUP, conversou com a Márcia Conrado, né, e nessa luta aí pela enfermagem, deputado, vem novidade por aí, principalmente no segundo semestre, dá para ser positivo com essa pauta da enfermagem? Olha, a minha reunião com Márcia foi uma das melhores coisas que eu fiz esse ano, eu acho. Nós tivemos um pequeno desentendimento, por incrível que pareça. Eu tive um pequeno desentendimento com a Márcia Conrado no começo do ano. Nós participamos de algumas entrevistas e ela falou algumas coisas que me incomodaram. E eu falei algumas coisas que incomodaram ela e eu percebi que era necessário a gente sentar para conversar, porque eu preciso muito de Márcia e do trabalho dela na AMUP para a gente desenvolver um bom trabalho do pagamento do piso nas prefeituras. Então eu procurei Márcia, foi muito bem recebido, nossa, mudou da água pro vinho. Eu achei Márcia simplesmente brilhante, muito inteligente e estava super apropriada do piso, do que estava acontecendo com o piso no Supremo, dos repasses dos recursos. Então foi uma conversa maravilhosa, tipo assim, nós conseguimos, além de chegar a alguns acordos, nós conseguimos constituir pela primeira vez no Brasil um grupo de trabalho para acompanhar o repasse dos recursos, a alimentação do sistema de informação e o recebimento do piso pelos profissionais nos municípios. Recentemente, o Ministério da Saúde criou um GT, criou um grupo de trabalho para acompanhar o pagamento do piso. E nós fizemos antes, aqui uma semana antes, fizemos aqui eu com a Márcia Conrado lá na AMUP e a equipe dela na AMUP, Paulo e Zé e os meninos, que foram incríveis também lá. Então eu fiquei com uma perspectiva muito boa. Nós vamos criar o GT, já deve estar saindo o GT, que vai participar, inclusive, vai ter a participação dos próprios profissionais dentro desse GT e nós vamos acompanhar o pagamento do piso nos municípios, porque a enfermagem, ela não quer ser inimiga de prefeito nenhum, né? Nós queremos trabalhar junto com os prefeitos. Então, se o prefeito estiver lutando por melhorias e essas melhorias incluem nos pagar um salário digno, a gente quer trabalhar junto com os prefeitos. Então eu vejo que o movimento da enfermagem não dá para andar separado do movimento municipalista. Essa briga do movimento municipalista com a enfermagem, ela já passou. Agora a gente tem que trabalhar juntos. Então a perspectiva é, Marco, que nos próximos meses nós possamos ver os municípios pernambucanos já recebendo essa verba e fazendo os repasses, claro, que não dos valores que a gente planejou em lei, que constam em lei, porque o Supremo alterou, como eu lhe falei, mas dos valores que nos cabem atualmente, até que a gente consiga lutar por uma melhoria e um aumento nesses valores. Inclusive, a gente está lutando para ter o aumento do piso da enfermagem no plano plurianual do governo. Votem, por favor, lá no site gov.br para que nós possamos incluir o aumento do piso da enfermagem no PPA e o governo ficar amarrado em ter que discutir essa temática. Olha, a Cláudia Feitosa e a Cecília Leal dizem que o senhor as representa, o voto mais certo delas. E com isso eu vou encerrando, o deputado aproveitando, agradecendo sua presença aqui, né, nesse dia, né, que a gente abriu aqui uma entrevista especial no sábado, aproveitando para convidar todo mundo a se inscrever no
no nosso canal aí do YouTube, quem já está uma audiência maravilhosa, viu, aí acompanhando a gente nessa manhã. Também pelo Flexidade, você pode baixar aí o Flexidade, sabe? Acompanha aqui as transmissões da Rádio Cidade, muita programação boa. Hoje, sábado com muita música aqui na Rádio Cidade. Amanhã tem um som da modinha. Segunda-feira tem política aqui, mas hoje agora nesse momento tem a despedida do deputado que sai daqui para outros compromissos. Deputado, agradeço imensamente e olha, vou ter que voltar por aqui, por essa bancada, tá certo? Fica o compromisso. Marco, eu já imagino que muitas coisas eu acho que podem ser consequências da nossa entrevista, dessas falas, mas é importante destacar que eu estou sempre aberto ao diálogo com todos, então estou aberto ao diálogo com os prefeitos, estou aberto ao diálogo com a AMUP sempre, com o governo do estado, né? Eu vejo que Raquel é outra pessoa que eu preciso sentar para conversar, porque a verba também vem para o estado. Com Zilda Cavalcante, a secretária de Saúde, já tem uma reunião marcada. Então, muito em breve, vou estar conversando com Zilda Cavalcante, que também me recebe muito bem. Quero deixar um abraço aqui para a secretária de Saúde. Eu acho que a intenção é a gente se juntar e trabalhar para dar dignidade a quem merece, né? Os profissionais de enfermagem são aqueles profissionais que cuidam do seu pai, do seu filho, da sua mãe, ininterruptamente, porque enquanto outros valorosos profissionais de outras categorias passam e fazem seu trabalho, a enfermagem fica. Então nós precisamos deixar isso muito claro para a sociedade. A sociedade tem que estar do nosso lado da luta, porque somos nós que estamos cuidando das pessoas que vocês amam, né? E quero muito, muito agradecer a você pela oportunidade. Espero voltar. A rádio é sensacional. Top aqui o estúdio. Deixar um beijo para todo mundo que está interagindo aí no YouTube, meus colegas, meus amigos, meus assessores, para você que está no plantão, para você que vai ver depois esse programa. Então, um beijo, força, a luta está só começando e nós vamos vencer sim. Tá? A enfermagem é grande, quase 3 milhões de profissionais no Brasil. Somos a segunda maior categoria profissional do Brasil. A primeira são os metalúrgicos, eles elegeram o presidente da República 3 vezes. Né? Então, a enfermagem também é capaz de fazer isso. A gente é capaz de ir longe. Então, o convite é, vamos dar as mãos e vamos o mais longe que a gente puder. Muito obrigado, Marco, e um beijo para todo mundo. Gente, vamos encerrando esse Cidade Entrevista Especial do sábado com a presença de Gilmar Júnior, deputado estadual pelo PV. E como eu disse no começo da entrevista, o deputado da enfermagem. Fica agora com a melhor programação da Rádio Cidade. A gente agradece essa imensa e belíssima audiência de todos vocês que estão no Dial, que estão no YouTube, que estão no Flexidade. E nós voltamos. Eu volto segunda-feira no Café Forró e Política, 6h30 da manhã, se Deus quiser. Termina agora